Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um assunto de suma importância, gente. Dando continuação ao assunto de tabela periódica. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a classificação da tabela periódica e ligações químicas. Antes de tudo, eu sou Maria Domingas Melo Bandeira, técnica em Química, e eu vou ser a ministrante da aula de hoje. Gente, antes de tudo, nós devemos saber que há muito tempo atrás surgiu a ideia de se organizar a tabela periódica conforme as suas características e propriedades. Com isso, surgiram alguns cientistas que eles acharam várias formas de se organizar a tabela periódica. Com isso, 5 cientistas criaram várias maneiras. John Doberheim, ele criou a lei das tríades. A lei das tríades quer dizer o quê? Que ele colocou esses elementos em grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes, onde ele pegava a massa do primeiro e dividia pela massa do segundo, que aí ele encontrava a massa do meio. Fazendo isso, ele acabou descobrindo que a massa do meio era semelhante à massa dos 2 elementos. Com isso, ele formou a sua primeira tabela periódica. Já Alexandre, ele criou o parafuso telúrico, onde ele colocou os elementos por ordem crescente de massa atômica, e aí ele começou a perceber também que os elementos também tinham uma semelhança muito grande entre eles. Já na lei das oitavas de John, ele colocou os elementos em ordem crescente de massas atômicas e verificou que suas propriedades se repetiam a cada 8 elementos. Ele colocou aqui os elementos na ordem, na coluna, e quando chegava na oitava, eles se repetiam e eles tinham também a mesma semelhança com os outros elementos. Já Mendeley Dmitri, ele criou essa tabela aqui que vocês podem ver. Ele colocou todos em colunas, como os outros cientistas, em ordem crescente de massas. E ele começou a perceber que também existia uma semelhança a ele e que existia uma pequena diferença entre um e outro. Já Mosoley, ele criou a nossa atual tabela periódica que temos hoje, onde ele dividiu a nossa atual tabela periódica em grupos, períodos, elementos representativos, elementos de transição e elementos de transição interna. Gente, os grupos, que antigamente eram chamados de famílias, eles são aqui, reunidos aqui, os grupos. Já os períodos, eles se encaixam aqui. Vale lembrar a vocês que isso daqui também são chamados de camada. Isso aqui é a camada de cada elemento desse. Esses elementos aqui, eles têm 7, esse aqui tem 6 camadas, esse aqui tem 5 camadas, 4 e assim sucessivamente. Os elementos representativos, eles começam de 2A e a todos que tem o A. Por exemplo, 13A, 14A, todos que têm o A, eles são os elementos mais importantes da tabela periódica. Já os elementos de transição, eles iniciam do lado B, aqui do 3B até o 12B. Nós temos elementos de transição, não sei se vocês perceberam bem aqui no 9, ele possui 3 colunas com ele, ele é o que tem mais as colunas aqui. Já os elementos de transição são esses que se encontram aqui embaixo, gente. Os mais bonitinhos, separadinhos aqui, são eles, nossos queridos de transição interna. Lembrando mais uma coisinha. Ele também identificou cada elemento. Aqui nós temos os elementos não metais, aqui temos os semimetais, nós temos os gases nobres. Gente, os gases nobres são os elementos mais estáveis da tabela periódica, para quem não sabe. E aqui ao meio nós temos os metais, os elementos com maiores
coisas na tabela periódica, maiores espaços na tabela periódica é eles. Aqui a gente já se refere a propriedades periódicas e aperiódicas. Gente, os periódicos, eles se repetem em uma periódica. Já os aperiódicos, eles não se repetem. Gente, o raio de um cátion é menor que seu átomo atômico. Por isso, ocorre uma redução no seu número de elétrons e de camadas. Você está vendo aqui? Ele tem um monte de camada, ele tem vários elétrons. Mas quando ocorre a redução na sua camada, ele fica assim. Ele fica só com 2 elétrons. Nesse caso aqui, ele ganhou, né? Nesse caso ele ganhou, ele perdeu 2 elétrons, se tornando um cátion, quer dizer, gente. Com isso, podemos dizer também que o átomo, ele possui um núcleo e aqui o elétron. Então, a distância do seu núcleo para o seu elétron é muito grande, gente. Por isso, esses símbolos aqui. Aqui no meio, deveria ter um pininho aqui, que deveria estar o raio de D, que é a distância do núcleo ao elétron. Já na energia de ionização, ele cresce com a diminuição do número de camadas e crescendo para cima, e da direita com o aumento do seu número atômico, crescendo para a direita. Como vocês podem ver aqui, olha, ele cresce em direção aos períodos e ele cresce conforme o seu número atômico para a direita. Já a eletronegatividade, ela já tem energia necessária para a entrada de um elétron num átomo isolado. Ela possui a maior afinidade eletrônica e a maior capacidade de receber o elétron. Ela cresce com a diminuição dos períodos e cresce para cima, e com o aumento do número atômico crescendo para a direita. Ela faz a mesma coisa que a energia de ionização, como eu expliquei para vocês. Ela cresce aqui nos períodos e ela cresce conforme o seu número atômico para a direita. Já na afinidade eletrônica, ele libera o elétron quando o átomo é no átomo isolado. Ele ganha um elétron e se transforma em um ânion, no caso isso na afinidade eletrônica. Ele também faz o mesmo processo, ele cresce com a diminuição do período, ele cresce de cima para cima e ele cresce conforme o seu número atômico para a direita. E já na eletropositividade, o átomo cede elétrons em uma ligação química e que reflete na capacidade da eletronegatividade. Como vocês podem ver aqui, ele cresce em direção ao número atômico, que no caso o número atômico vai aumentando, ele cresce nessa direção, e aqui ele vai diminuir em relação ao seu número de átomos. Então, eles se dão de maneiras diferentes. Já as periódicas, dada pela somatória das massas e de nêutrons. E a massa cresce no sentido para a direita e para baixo. Como vocês podem ver aqui, eu dou um exemplo de uma fórmula que a gente utiliza, que é a fórmula A significa massa, mais o número, que significa os nêutrons, mais o Z, que é o número atômico. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco do assunto. E muito obrigada pela atenção, eu agradeço muito e uma boa noite a todos. Boa noite a todos, o meu nome é Maria Donigas Melo Bandeira, sou técnica em Química formada pelo Instituto Federal do Pará. E hoje, gente, eu estou aqui para mais uma aula. Gente, semana passada, aqui mesmo nesse canal, nós estávamos tratando sobre o assunto, sobre a classificação da tabela periódica. E hoje, gente, eu trouxe um assunto também que é de muita suma importância para a gente, ligações químicas.
Antes de tudo, gente, o que a gente precisa saber é que as ligações químicas, os átomos, eles estão em busca de estabilidade, da sua estabilidade química. As ligações químicas, elas são divididas em três: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Essas três ligações, ela ocorrem em volta da regra do octeto. O que quer dizer a regra do octeto? É que os átomos, eles têm que ter 8 elétrons no seu subnível para eles se tornarem estabilizados. Então, nas ligações iônicas, que é a primeira ligação que vamos tratar hoje, ela vai ocorrer entre metais, se tornando cátions, e hidrogênio e ametal, onde eles vão se tornar ânions. Por que, Maria, os metais vão se tornar cátions? Porque os metais, eles têm tendência em perder elétrons. Já os ânions, eles têm tendência em ganhar elétrons. Se vocês perceberem, os ametais, eles estão do lado, acho que esquerdo da tabela periódica. E o Na está do lado direito da tabela periódica. Dentro da ligação iônica, como eles vão ganhar e perder elétrons, aqui eu trouxe um exemplo do sódio e do cloro. Aqui eu fiz uma pequena distribuição eletrônica do sódio e uma distribuição eletrônica do cloro. O Na, ele tem 11 átomos e o cloro tem 17. Então, eu fiz já a distribuição eletrônica dos dois, como vocês podem ver, um S2, 2S2, 2P6. E aqui, onde eu vou identificar para vocês, nós temos os últimos subníveis do Na. No Na, nós temos 7 elétrons no seu último subnível. E aqui no cloro, nós temos nos seus últimos subníveis também 7. Só que, gente, presta atenção numa coisa. Aqui, quando eu distribuo os 7 do cloro e os 7 do sódio, eu faço a pergunta para vocês. É mais fácil o cloro doar ou perder elétrons? Pergunta, olhando para cá, para essa distribuição, o que vocês acham? Gente, para vocês verem, aqui tem 7 e aqui tem 1. É mais fácil o sódio perder 1 e doar esse 1 para o cloro. O que ele vai fazer? Ele vai pegar um elétron dele, vai doar para o cloro e o cloro vai ficar com 1, se tornando estabilizado, contendo 8 elétrons. O sódio, ele vai perder 1, mas ele também, como vocês podem ver aqui, perdendo aquele, ele também vai ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, se tornando também estável. Na ligação covalente, como vocês podem ver, elas ocorrem entre ametal e ametal. Aqui ocorre o compartilhamento. Como assim, Maria? Aqui ele vai, por exemplo, eu fiz a distribuição do cloro, como vocês viram, ele tem 7, distribuiu os 7 de cada cloro. E aqui vai ocorrer o compartilhamento. Esse aqui vai doar para esse. E eles vão se tornar estáveis, estabilizados. Cada um vai ficar com 8. Na ligação metálica, ela ocorre somente com metais. Nunca esqueço disso. E ela abrange também uma teoria, que é o mar de elétrons. Por que mar de elétrons, Maria? Porque os átomos, eles estão livres e também em movimento. E por eles estarem também em movimento, é que faz com que os metais, eles sejam ótimos condutores, sejam dúcteis, deixa eu me lembrar aqui, e também que eles também têm um brilho. Quanto mais você
coisa o metal, mais brilho ele tem. Os ametais, eles não têm brilho, mas os metais têm. Outra coisa, gente, toda vez eu posso representar esses dois cloros assim, com uma ligação com um tracinho aqui, que significa uma ligação simples, ou o nitrogênio. O nitrogênio, na distribuição dele, ele vai doar três elétrons para cada, para ele se estabilizar. Cada um vai ficar com 3. Então aqui já vai ser uma ligação tripla. E ela também pode ser colocada assim, dessa forma, com 3 traços, que ela vai identificar que ela é também, que ela doou 3 elétrons para cada, para se estabilizar. A mesma coisa acontece com o oxigênio. O oxigênio, ele também, só que ele se estabiliza com 2 elétrons cada um. Eles vão ter 1, 2, 3, 4. Eles vão ter 6, se eu não me engano. 6 elétrons. E aí, para eles se estabilizarem, cada um vai ficar com 2. Que aí cada um vai ficar com 8 elétrons. E aí eles vão agir por compartilhamento. E esse hidrogênio, ele também pode ser representado assim, por 2 pauzinhos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero vocês na nossa próxima aula. E muito obrigado por tudo. Boa noite.